Atos capítulo 1, versículo 5, diz assim: porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restauras o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, Taubaté, Vale do Paraíba, São Paulo, Brasil, mundo, até os confins da terra. Jesus disse em João capítulo 7, falando: quem crê em mim, como diz as Escrituras, o seu interior fluirão rios de águas vivas. E quando Jesus estava falando dessa passagem, ele estava se referindo exatamente a esse tempo aqui. Estava falando sobre o Espírito Santo, que estava vindo sobre um povo, aonde esse povo receberia poder para ser testemunhas. O poder que nós recebemos, o Espírito amado, é para sermos testemunhas. O poder que nós recebemos, a unção, o poder do Espírito, é para a gente produzir milagres. Não somente para viver milagres, não somente para você receber milagres, mas o propósito de você estar cheio do Espírito é, em primeiro lugar, para você ser testemunha. É para você testemunhar, não só falando, mas para você testemunhar também fazendo. Sabe que Deus deseja que você seja cheio do Espírito Santo para você curar enfermos, expulsar demônios, libertar cativos. O propósito de você vir a um culto como esse, por exemplo, chamado culto do Espírito Santo, nós colocamos esse tema exatamente para nós estudarmos em cada quinta-feira sobre o Espírito Santo, sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre o poder do Espírito Santo, a unção, como ser guiado, os dons do Espírito Santo. Mas também, amado, para a gente aprender aqui coisas que nós vamos ter que liberar para outros lá fora. Se você não consegue ser ousado aqui no culto, você nunca vai ser ousado lá fora. Então esse culto do Espírito Santo é um laboratório. Culto do Espírito Santo é um lugar, é um culto especial, onde o Espírito Santo vai vir sobre a tua vida. Nós vamos treinar você pelo Espírito, pela palavra, a você ficar tão ousado que quando você sair por aquelas portas ali, você vai encontrar um aleijado, a primeira coisa que você vai querer fazer é arrancar ele da cadeira de roda, tirar ele daquelas muletas. Quando você vir alguém com câncer, você vai ter ousadia para você ir para cima e impor as mãos e curar, em nome de Jesus. Então você está aqui para você ser impactado pelo poder de Deus, para que você se torne uma testemunha viva. Não só dizer o que Deus faz, mas você fazer o que Deus quer. Aleluia. Diga para o seu irmão: você não é testemunha só para dizer o que Deus faz, mas para fazer o que Deus quer. Vocês estão entendendo? Somente dizer o que Deus faz, tem muita gente dizendo por aí, amém? Tem muita gente, amado, dizendo que Deus é poderoso, que Deus cura, que Deus salva, que Deus liberta, que Deus é bom. Mas as pessoas estão precisando de testemunhas. As pessoas estão precisando de demonstração do Espírito. As pessoas precisam ver aquilo que você crê sendo demonstrado. Poder de Deus sendo demonstrado na tua vida. Eu vou dizer uma coisa para você, amado: se tudo que você crê só se resume em palavras, então você não está vivendo a plenitude do Espírito.
A plenitude do Espírito não é somente para você viver em palavras, mas é para você falar e produzir fruto daquilo que você crê, fazendo. Nós vemos Jesus aqui, é Jesus que está falando. Ele diz, olha, versículo 5, vocês foram batizados com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então qual é o propósito do Espírito Santo? Ele fala no versículo 8, receber poder quando ele vier sobre vocês. Quando o Espírito Santo vier sobre vocês, vocês vão receber poder. Qual o propósito desse poder que vai vir sobre você? Para vocês serem testemunhas. Aonde? Na rua de vocês, no bairro de vocês, na cidade de vocês, no país de vocês e fora do país de vocês, até os confins da terra. Ou seja, aonde você estiver, você pode ser uma testemunha viva do poder de Deus. Pessoas precisam provar das águas que estão dentro de você, que são os rios de águas vivas, que Jesus diz, quem crê em mim, do seu interior fluirão. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu estava esses dias estudando, nossa família está num processo de reeducação alimentar. E eu aprendi que na vida, tudo que você quer conquistar, você vai ter que sofrer um pouco na carne. Porque você vai ter que mudar hábitos. Quando a gente entrou nesse processo de reeducação alimentar, a gente começou a parar de comer o que a gente mais gostava. Parar de fazer coisas que a gente mais gostava de fazer, que era exatamente comer coisas gostosas. Eu sei que você gosta também. E nós descobrimos que as coisas mais gostosas são as mais perigosas. E são as que mais matam gente. E é o que a gente mais gosta. Então eu fui aprendendo que tem coisas que você gosta muito de fazer na sua vida. E provavelmente aquelas coisas que você gosta muito de fazer podem ser coisas que tragam danos para a tua vida. Assistir televisão é pecado? Não é pecado, mas você gosta muito, vai trazer dano. Jornal, novela, coisas que não vão te alimentar no espírito e você vai ficar fraco, você não vai ficar tão sensível como você gostaria. Então, se você quiser ser uma pessoa de sucesso, você vai ter que aprender a entender que tem coisas que você vai ter que parar de fazer. E você vai ter que fazer coisas que você não gosta de fazer. Aleluia. Então, eu ouvi da médica falando que você não pode somente parar de comer algumas coisas e comer algumas coisas certas. Você vai ter que fazer isso, mas você também vai ter que associar com educação física. Então eu descobri que não era somente parar de comer as coisas erradas e comer somente as coisas certas. Eu precisava também agora comer as coisas certas e associar com educação física, exercício. Não é para ficar musculoso. É para liberar algumas coisas ruins. E o apóstolo Paulo diz que o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a vida de piedade para tudo é proveitosa. Mas ele compara a vida de piedade, a vida do Espírito, amado, uma vida de exercício. Exercitando coisas, diariamente. A oração em línguas talvez não seja uma coisa que você gosta de orar tanto, você sabe que é bom para você. Eu sei que é bom para mim parar de comer açúcar, mas é bom açúcar. Nosso paladar, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Para o nosso paladar é bom, mas a gente sabe que não é bom comer aquilo. Então eu sei que a oração em línguas é muito bom, eu tenho que orar em línguas, mas eu não oro em línguas. Estou dando um exemplo para você, ok? Eu sei que confessar a palavra é muito bom para a minha vida. É um alimento que eu preciso fazer. Eu tenho que me alimentar daquilo. Confissão da palavra diariamente. Então Jesus é o médico dos médicos. Eu sou assistente dele aqui nessa noite. Ele está passando a receita para você. Minha vida não está tão bem. Eu estou tendo muito problema de raiva, muito problema de ansiedade, muito problema disso, daquilo. Então são sintomas de que você está se alimentando mal por dentro. Na verdade, talvez você nem esteja se alimentando corretamente, né? Nem se alimentando, imagina mal. Então, o segredo
não é somente a gente vir ao culto, e glória a Deus por esse culto aqui, nós vamos sair impactados nessa noite, amém? Eu percebo algo glorioso, Deus preparou uma coisa boa para você nessa noite, tenho certeza. Você vai sair daqui chamuscado aqui do fogo do Espírito, os cabelos vai torrar tudinho. Fica tranquilo, vai ser bênção. Quando Deus torra, fica bonito. Mas, veja, eu quero que você entenda essa primeira parte, ok? Que o poder de Deus não vai transformar a tua vida. O poder de Deus, ele vai fazer com que você se torne uma testemunha de coisas que Ele pediu para você fazer: curar enfermos, expulsar demônios, libertar cativos. O que vai transformar a tua vida é a prática da palavra. Amém? A unção não vai mudar os teus hábitos, mas a unção vai te dar poder, capacitação, para você decidir mudar os teus hábitos. Amém? Por exemplo, você, pastor, eu sei que eu não posso comer açúcar, me dá uma unção aí para parar hoje de comer açúcar. Não tem isso, não existe. Poder, pá, eita, meu Deus do céu, açúcar, eco, que nojo. Não existe isso. E eu acho que muitos crentes estão procurando essa coisa, que é uma coisa mística. Uma coisa que Deus chega assim e diz: não, agora você vai ficar livre desse mau hábito agora. E não é assim. Porque não é um espírito maligno, é carne. E carne não se trata expulsando ela, porque você não vai expulsar a sua carne. Impõe a mão sobre você em nome de Jesus, agora pelo poder de Deus eu expulso essa carne. Não tem como. O que você precisa fazer é alimentar o teu espírito com a palavra de Deus, mudar os hábitos, colocar alimentos corretos no teu espírito. Exercício. O homem interior fazendo academia. Aleluia. Os músculos da fé se fortalecendo. Oh, obrigado, eu sou sarado, eu sou abençoado. Confissão: obrigado, Pai, tudo está dando certo. Obrigado, eu sou próximo, eu sou abençoado. Oh, glória a Deus, oh, glória. Eu não gosto, amado. Eu não tenho esse prazer todo de acordar e ir para a academia. Mas eu sei que se eu for, eu vou ter um resultado bom para a minha vida. Talvez você não goste tanto ainda de orar em línguas e confessar a palavra, ainda você não pegou essa coisa. Mas eu lembro agora que eu estava saindo de casa, né? Eu saí daqui da igreja, cheguei em casa umas 5 e pouco. Eu disse, dá tempo para mim ainda fazer uma academiazinha. Aí Gabriel falou assim, né? Gabriel disse: é, pai, quando a gente começa a fazer, a gente começa a pegar gosto. E é verdade. Quando você começa a ver os resultados, então você não quer parar mais, porque você está vendo os resultados. Não é assim? Você vê resultado bom, você pratica algo, começa a ver o resultado bom. Aí eu, cara, está dando resultado, vou continuar, está legal. Da mesma forma é do mundo do Espírito, quando você começa a confessar a palavra, quando você começa a trazer existências, coisas, você não gosta muito, porque você não está vendo nada. Pelo contrário, você olha, a conta está negativa, aí você tem que dizer que está tudo bem. Aí você não tem aquela vontade toda de falar isso. Aí como é que eu vou dizer que está tudo bem, mas quando eu olho a conta não está bem? O pastor disse que eu tenho que dizer que eu sou sarado, mas tem uma dor aqui no meu corpo. Mas não é o pastor que falou, foi Jesus que disse. Foi Jesus que disse que se alguém disser a este monte, amém? Foi Jesus que disse que tudo que pedirdes ao Pai em meu nome. Foi Jesus que disse pedir. Então é um princípio, é um exercício, é algo que você vai fazendo todo dia, todo dia. Parece que nada está acontecendo, irmão. E às vezes quando você vai fazer essas práticas, parece que depois a coisa ainda fica pior. Eu fui fazer academia, amado, você sabe que quando você faz o primeiro dia, você chega lá se sentindo Arnold Schwarzenegger, né? Arnold Schwarzenegger. Nem você quer sentir Rambo, você quer sentir Exterminador do Futuro. Só uma vez que você fez. Mas quando você olha no espelho, você vê que a mesma barriga está lá. Não mudou nada. Então se você continuar no segundo dia, também não muda nada. Nem no terceiro dia, nem na primeira semana. Você não vê nada dividido. Então
Então começa a bater aquela frustração, né? Caramba, já faz uma semana, 1 hora por dia, e nada. Mas todo mundo sabe, amado, que existem testemunhas por aí. Que os camaradas ficaram primeiro ano, segundo ano, e foram. E eles eram de um jeito, né? Bem gordinhos e estão sarados hoje, porque eles manteram uma constância, não desistiram e passaram talvez pelos mesmos problemas que muitos passam, desistiram, porque não viram um resultado imediato. E também da mesma forma é na igreja. Às vezes a gente está confessando, parece que nada acontecendo. Amado, quando eu fiz o primeiro dia, glória a Deus, fiquei feliz. Caramba, consegui 1 hora de esteira, fiz uns negocinhos, puxei uns negócios lá, uns ferros. Poxa, legal, fiquei feliz. Amanheci o outro dia todo arrebentado, meu amigo, quebrado, parecia que estava faltando óleo na junta. Ai, pelo amor de Deus, quebrado. Quando você exercitar a fé, quando você exercitar coisas do Espírito, pode ser, amado, que de repente a coisa não fique tão boa como você gostaria que ficasse, talvez até piore. Mas não é porque você está falando a palavra que está piorando, é porque você está fazendo a coisa certa. Amém? Meu corpo não começou a doer porque eu não fiz nada. Meu corpo começou a doer porque eu fiz alguma coisa. Eu fiz algum exercício que há muito tempo eu não fazia. Então, há muito tempo você não faz nada, não confessa, não anda em fé, não é ousado no Espírito. De repente você conhece essa palavra, chegou aqui no Verbo da Vida. Meu Deus, coisas começaram a cair. Quem teve a impressão que quando chegou no Verbo da Vida, parecia que a Bíblia era outra? Parecia que nasceu de novo quando chegou aqui. Eu passei por isso, eu passei por 8 denominações. Até mormon eu já fui, gente. Então eu sei, não é porque é a denominação, não é. Não estamos aqui exaltando denominação, porque lá no céu não tem placa de igreja. Se placa fosse importante, não ficava do lado de fora. Não é a placa, mas é o que a denominação prega, ensina, que é a palavra. Nós pregamos a palavra, e se todo mundo pregar essa palavra, todo mundo vai ter essa mesma impressão. Meu Deus, quanto tempo eu sou crente, eu nunca vi esse texto tão claro assim. Uau, agora estou entendendo. Não é assim? Vocês passaram por isso? Estão passando por isso? Revelações. Então a gente começa agora, com essa revelação, começa a exercitar. Aí daqui a pouco começa a aparecer umas dores. Meu Deus do céu, como é que pode? Eu estou fazendo a coisa certa, está doendo. Eu estou fazendo a coisa certa, parece que está piorando. E é aí, amado, onde se destaca aqueles que vão romper e aqueles que vão retroceder. É nesse ponto aí. A diferença entre um e outro, daqueles que são sucesso em Deus e aqueles que não são, não é porque Deus ama um mais do que o outro. É porque uns decidiram continuar fazendo exercício, olhando para a barriga lá no espelho. Vai dar certo, vai dar certo. Esse negócio vai sair, vai funcionar. E outros, na primeira semana, não está acontecendo nada, vai parar. Aleluia. E eu lembro que Big C, né, o irmão que veio aqui, né, Big C, ele é atleta, né, ele é jogador de basquete. E aí ele disse, cara, eu posso te ajudar, mostrar umas coisas aí. Eu, vamos lá então. Foi onde eu comecei aí, ele foi mostrar uns negócios, como é que faz 10 disso, 10 daquilo, 10 daquilo outro, pega o peso aqui, faz aquilo e tal, beleza. Aí tem uns exercícios lá que diz, olha, esse aqui, você quer baixar a tua barriga, então você tem que fazer esse exercício aqui. Então, não sei se o irmão está notando, mas a área que eu mais estou crendo é baixar o bucho, né? E aí, amado, ele passou um exercício ridículo. Eu disse, cara, eu não tenho coragem de fazer, só se eu estiver sozinho aqui dentro. Não, mas esse aqui é um exercício que é bom para barriga. Não, mas eu não tenho coragem de fazer esse exercício não. Parece uma coisa meio de gay, um negócio meio de gay. Não, eu não consigo fazer essas coisas não. Se não tiver ninguém aqui dentro, tudo fechadinho, até olho para ver se vem alguém, eu faço alguns. Mas se tiver gente aqui na academia, eu não faço aqui não. Não, mas você vai ver, então faz no teu quarto, tal, mas faça. O que eu quero dizer, amados, que tem algumas coisas que nós vamos fazer na igreja que vai parecer ridículo. Mas é exatamente
quando você praticar aquilo, que vai resolver aquele problema naquela área que você precisa. Coisa que parece ridículo. Para os discípulos serem testemunhas, eles entraram num exercício que foi muito ridículo para eles. Jesus falou assim: olha, vocês são nascidos de novo, já nasceram de novo, ok, já tem Deus aí dentro de vocês. Agora vocês vão receber poder sobre vocês, e vocês vão ser minhas testemunhas. Então eles ficaram, legal. Eles pensaram que foi igual da primeira vez de nascer de novo. O nascer de novo já foi um exercício mais tranquilo. Jesus passou pela parede, encontrou eles dentro do quarto, e aí Jesus soprou e disse: recebam o Espírito Santo. E a Bíblia diz que não teve nada, eles ficaram só aquela coisa assim. Só que agora, para ser testemunha, precisava fazer um exercício mais louco, precisava provar de uma coisa mais diferente. Então ele disse: olha, vocês vão para Jerusalém e vocês vão receber do alto o poder de Deus. O Espírito Santo vai vir sobre vocês, para vocês serem minhas testemunhas, aqui, nessa cidade, nesse estado, nesse país, em todo mundo, onde vocês forem. Aí todo mundo, beleza, mas como é o exercício? Aí fica tranquilo, calma, porque o mestre está chegando aí, que é chamado Espírito Santo. Fica tranquilo, quando eu for, ele vai vir, ele vai ensinar vocês, e vocês vão entender qual é o exercício. Aí eles foram lá, Atos capítulo 2, estão todo mundo lá esperando na academia de Deus. Está lá os 5 lá esperando com o exercício. Daqui a pouco chega o mestre, o Espírito Santo. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa. O Espírito Santo veio sobre eles. Lembra que Jesus falou? Virá sobre ti o Espírito Santo, tornando vocês minhas testemunhas. Vocês vão receber poder. Aí eles começam agora a entrar no exercício, para que vão tornar eles testemunhas. Vocês estão entendendo que Jesus não disse: vocês vão ser minhas testemunhas lá quando eles nasceram de novo? Ele disse: vocês vão ter minhas testemunhas quando vocês receberem poder. O amor é importante? Amém, é importante. Nós seremos conhecidos, né, como igreja, como filhos de Deus, pelo amor de Deus. Mas Deus será conhecido por aquilo que Ele pode fazer, por aquilo que Ele é, através da autoridade que Ele nos deu, o poder que Ele nos deu. Então isso é outra coisa, é ousadia. Então não venha me dizer, amado, que nós vamos pegar ousadia num culto morno. Nós não vamos ficar ousados praticando ousadia num culto onde dá para ouvir a muriçoca voando. Muriçoca, para quem não sabe, é pernilongo. Vocês estão entendendo? E é por isso que Deus colocou aqui o culto dessa quinta-feira, abrindo o parque de diversão para os filhos de Deus. Eu quero que vocês brinquem, descubram como é que flui, como é que aprende, fique bem doidão. Porque para aquilo que eu tenho para vocês serem minhas testemunhas, se vocês forem racionais, nunca vão obedecer aos comandos do Espírito lá fora. Em impor a mão sobre um doente que você nem conhece, na praça, na rua, dentro do carro, do trabalho, seja onde for. O Espírito Santo vai falar com você coisas loucas, e se você não desenvolve isso aqui dentro, onde só tem crente, como é que você vai fazer isso lá fora? Onde você vai se deparar com pessoas que nem creem em Deus, onde o Espírito Santo vai levantar você como testemunha, com ousadia no Espírito, para você falar coisas, e o Espírito Santo vai dizer: pode falar, ele é ateu, mas diga. Mas Senhor, eu vou falar, ele é ateu, fica tranquilo, só fala, creia no meu poder. Aí quando você começa a falar coisas, olha, o Senhor mandou falar coisa para você, você não sabe nem o que é a coisa, você só disse que o Senhor mandou falar. Aí quando você começa a falar, o poder de Deus, dons do Espírito começa a fluir, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento começa a fluir na tua vida. Aí Deus revela o coração daquele camarada. Aí você fala como é que está a mulher dele, como é que está os filhos dele, como é que está a vida dele, o que aconteceu, camarada, meu Deus, Deus é real. Você está entendendo o que eu estou falando? Existe umas coisinhas de loucura, e essa loucura é o que vai te salvar a tua vida, teu casamento.
Essa loucura que vai salvar as tuas finanças. Porque, amados, para andar em fé tem que ser louco. Tem que ser louco, é a loucura que o mundo acha. Mas a Bíblia diz que é loucura para os que se perdem. Mas para nós, aquilo que é loucura para os que se perdem é para nós o poder de Deus para a salvação. Pensa comigo, aquilo que eu tenho, aquilo que eu vou fazer para o mundo é loucura. Então não é uma coisa tão bonitinha, não é uma coisa assim legal assim. Poxa, é legal, né? Deus é lindo, né? Porque senão não é loucura. O que é loucura? O que é que vai ser loucura para o mundo? Quando você fizer algo que o mundo diz, rapaz, tu é louco? Que loucura é isso? Que negócio doido é isso? Hã? É quando o mundo perguntar a você, você não está triste não com o que está acontecendo aí, com essa inflação, com esse negócio, com essa crise, você nada é feliz. Tá louco? Você é louco? Você está feliz como? Um negócio desse doido que está acontecendo no meio do mundo aí. Eles não, porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é minha força. Percebeu a diferença da loucura? Então, o normalzinho é o que para o mundo? Qual é o normalzinho para o mundo? Vamos chorar todo mundo. Vamos todo mundo se arrebentar, porque o mundo está complicado, o mundo está difícil. Isso é o que o mundo prega, isso não é o que a Bíblia prega. A Bíblia diz que nós seremos testemunhas do poder de Deus, falando coisas esquisitas mesmo. Nós vamos falar coisas esquisitas mesmo, que o mundo não vai entender o que ele está falando. O que é que ele está falando? Ele disse, o que eu estou falando são coisas que vão transformar a tua vida, se você crer. Que vai transformar teu casamento, que vai transformar a tua vida financeira, que vai transformar essa doença em cura divina, que vai libertar você das drogas, do vício, da miséria. Camarada fica, esse cabo é doido. Só pode ser doido num cabo desse. Então, meu querido, o que eu quero dizer para você é o seguinte: se até aqui o que você creu não te libertou, fica com o que eu creio. Vamos trocar. Ah não, mas eu creio naquilo, eu creio naquilo. Não libertou você? Melhorou alguma coisa? Não. Então, faça como eu fiz um dia. Um dia eu disse, só foi o seguinte: tudo aquilo que eu achava que estava certo, eu coloquei ali do ladinho, vou crendo que esse homem está falando aí. Não tenho nada a perder. Você tem alguma coisa a perder? Hã? Todo arrebentado. O que você tem a perder? Eu estava assim também um dia. Um dia eu me cheguei nessa condição. O que eu tenho a perder? Quando eu cheguei nessa condição, eu estava liso, leso e louco. Lá em Natal a gente diz, não tinha uma arruela, uma prata furada, né? Que a gente fala, né? Não tinha uma prata furada no bolso, meu amigo. Não tinha R$1, não tinha um pau para dar no gato. Nem o gato eu tinha. E o camarada chegou e disse, você tem que pegar o poder de Deus, é a unção, é a glória, você tem que rir. Eu disse, eu quero saber de rir, eu quero resolver o meu problema do meu casamento. Eu quero saber negócio de rir, rapaz, vim para a igreja resolver o problema do meu casamento, eu quero quase me separando com a minha mulher. Esse camarada vai mandar eu ficar rindo, eu vou ficar rindo, estou com vontade de rir. Não estou com vontade de rir. Eu rio se eu quiser. Isso é o que o idiota faz, o burro, o ignorante do Eliezer Rodrigues que era. Não é você que eu estou falando, era só eu. Eu vou rir para quê? Ficar rindo, eu cheio de problema, um bocado de conta para pagar. Eu quero que alguém boie a mão na minha cabeça e repreenda todo espírito de miséria. E alguém me dê uma oferta, uma cesta básica, me ajude, por favor. E eu descobri que tem muitos crentes, amado, que está igual aqueles meninos do farol. Você está alimentando uma coisa ruim. Porque aquela criança não devia estar ali na rua pedindo, devia estar na escola estudando. Devia estar aprendendo alguma coisa para ser alguém na vida. E não você está dando dinheiro para ele permanecer na desgraça. E alguns crentes estão querendo uma bençãozinha para permanecer na desgraça. Ao invés de vir fazer o rema, estudar, para aprender como é que se vive fé. Vim para os cultos para aprender como é que se vive a alegria de Deus. Como é que sai disso. E não somente receber uma cesta básica, uma ofertinha. Ô pastor, aquele irmãozinho ali está com probleminha, bichinho.
Ok, eu quero ver se ele vem para o culto primeiro. Eu cansei de ficar dando oferta para as pessoas. Ela sai daqui, pega uma cesta básica daqui, daqui a pouco vai para outro, sai da igreja, vai para outro, pega a cesta básica na outra, sai da outra, vai para outra. É mendigo da fé. E não muda nada. Não muda nada, não muda nada, só piora. E a gente vai saber, acabou o casamento, os filhos estão na droga, é uma bagunça. Sabe por quê? Porque só quer a bencinha de Deus. Quer que os irmãos ajudem. Eu estou na igreja aqui. Esse pastor aí, olha o carro dele. Olha o relógio dele brilhando. E ele está falando aí de algumas coisas. Mas tu sabe como é que foi que eu cheguei aqui, sabe? Foi muita risada, meu filho, sem querer dar. Foi muito exercício, sem querer fazer. Eu quero chorar, quero acabar com tudo. O Senhor vai, começa a rir agora. Era uma risada misturada com choro, rompendo, quebrando aquilo. Eu não queria, as coisas dando errado. E o Senhor vai, confessa que está tudo bem, confessa que teu futuro é próspero, é abençoado. Como é que é abençoado? Está tudo dando errado, não tem dinheiro para nada, está faltando isso e aquilo. E o Senhor confessa a palavra, confessa a palavra. Eu tinha que confessar. Qualquer pessoa aqui pode ser um grande sucesso em Deus, praticando o que Deus disse para Josué. Deus disse a Josué, oh aleluia, medite, não cesse de falar do livro dessa lei. Não pare de falar, não pare de falar a palavra. Antes, medita de dia e de noite, e você vai fazer prosperar o seu caminho, e você será bem sucedido em tudo que você realizar. Veja, Deus tem sucesso para todo mundo. E o sucesso está na tua boca. O sucesso está na tua boca. Mas para você ser ousado, quando você não tem nada em casa, ser ousado para dizer, eu sou próspero, minha geladeira está cheia. Para você falar isso, quando você olha, você tem que estar cheio do Espírito. Porque você não consegue nem falar. Você sabe que precisa falar, mas não tem força para falar, porque você está seco do Espírito. Você não está cheio do Espírito Santo. Você não tem ousadia e intrepidez. Aí você olha para a geladeira e diz, meu Deus, como eu gostaria de falar que essa geladeira tem que ficar cheia, mas não consigo. Senhor, enche para mim. E o Senhor vai dizer para você, medita na minha lei, de dia e de noite. Eu não vou mudar o que eu disse. Quer sucesso? Vai para a palavra, coloca a palavra na tua mente e no teu coração. Quer sucesso? Solta a palavra pela tua boca, começa a confessar a palavra, começa a falar sobre o teu futuro, começa a dizer que tudo está bem, que eu sou o teu Senhor, que nada vai te faltar. Começa a falar a palavra. Aí você começa, meu amigo, exercíciozinho. Oh, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor, e olha para a geladeira e nada, do mesmo jeito. É o bucho. O bucho, não desaparece. Vamos lá. Então, para você viver essa ousadia na fé, não tem como você viver uma ousadia na fé se você não for cheio do Espírito Santo. Jesus disse, vocês vão ser minhas testemunhas. Mas para isso, vocês precisam receber poder. Pá! Chicotada. Senão vocês nunca serão. Estavam lá com medo dentro de um quarto. Meu Deus, e agora? Jesus morreu. Jesus morreu. A gente andou com ele 3 anos, para cima e para baixo, poder, milagre. Agora ele morreu. Todo mundo com medo. Os 2 barbudinhos com medo, dentro de um quarto, com medo dos judeus. Medo. Sabe por que não estava com medo? Porque não tinha recebido poder. Tinham nascido de novo. Jesus entra pela parede e diz, ei, paz seja convosco. A palavra shalom quer dizer, sejam prósperos, sejam frutíferos. O que vocês estão fazendo aí? Com medo. Sopra sobre eles. Parece uma coisa normal, né? Imagina, eu dou um sopro na tua cara e fica tudo, daí você, isso é normal? Você vê que as coisas de Deus não é normal, não é do jeito que você queria. Você vê que para alcançar as coisas de Deus não é uma coisa, pastor, é o seguinte, eu quero receber poder, agora é o seguinte, tem que ser do meu jeito. Eu quero chegar assim, aí eu levanto a mão assim, do meu jeito, até aqui, tá? Porque eu não gosto de lá em cima assim não. Até aqui,